um rumor nas montanhas, a floresta intocada e seu espírito guardião. Os rumores que cercavam a floresta eram fragmentados, passados de geração em geração como avisos silenciosos. Alguns falavam de uma entidade ancestral, um espírito tão antigo quanto as próprias árvores, sua forma mutável e evasiva. Outros afirmavam ter ouvido melodias assustadoras ecoando pela névoa, atraindo viajantes desavisados para o interior da mata. Miguel devorou cada fragmento de informação que pôde encontrar, sua excitação crescendo a cada conto arrepiante. Ele estudou mapas meticulosamente, notando a ausência de qualquer trilha ou assentamento demarcado dentro dos limites da floresta. Este era um lugar intocado pelo homem moderno, um santuário guardado por segredos e sombras. Ele soube de uma pequena vila situada no sopé das montanhas, o último posto avançado da civilização antes que a selva engolisse a terra. Este, ele decidiu, seria seu ponto de partida, um lugar para reunir suprimentos, conversar com os moradores locais e talvez ouvir mais alguns sussurros da lenda antes de se aventurar no desconhecido. As dúvidas, é claro, surgiram em sua mente. Seria tolice perseguir mitos e lendas, tentar o destino em um lugar onde outros haviam desaparecido? No entanto, a atração pelo desconhecido se mostrou forte demais para resistir. Miguel sentia uma convicção inabalável de que esta jornada era para ele, uma chance de confrontar os limites de sua própria coragem e descobrir a verdade por trás dos sussurros. Preparando-se para a jornada. Provisões e dúvidas antes da jornada. O ar ficou mais frio à medida que o trem de Miguel subia a montanha. Ele observava pela janela enquanto a paisagem se transformava de colinas onduladas em picos imponentes, seus cumes envoltos em névoa. Uma sensação de antecipação, misturada com um fio de apreensão, instalou-se em seu estômago. Ele havia feito as malas meticulosamente, sua mochila cheia de todos os itens essenciais, uma barraca resistente, uma lanterna potente, comida e água suficientes para uma semana. Ele até trouxe um kit de primeiros socorros, mais por hábito do que por qualquer expectativa real de usá-lo. Afinal, de que adiantava um curativo contra a fúria de um espírito ancestral? Descendo do trem, Miguel respirou fundo o ar puro da montanha. A vila era menor do que ele esperava, um aglomerado de casas desgastadas amontoadas ao redor de uma única estrada de terra. Ele sentiu uma estranha quietude no ar, uma sensação de silêncio vigilante que parecia emanar da própria floresta. Na única pousada da vila, ele conseguiu um pequeno quarto e espalhou seu mapa sobre a mesa. O estalajadeiro, um velho grisalho com olhos afiados como os de uma águia, observava-o com uma mistura de curiosidade e preocupação. "Você vai entrar na floresta, então?" ele perguntou, sua voz rouca pela idade. Seção 4. Entrando no Abismo Verde. A floresta recebe Miguel com inquietação. "Sim", respondeu Miguel, traçando com o dedo a área não marcada do mapa. "Eu ouvi histórias, lendas. Eu quero ver por mim mesmo." O estalajadeiro soltou um assobio baixo, balançando a cabeça lentamente. "A floresta é um lugar perigoso, filho. Muitos entraram, mas poucos retornaram. Aqueles que conseguem, bem, eles nunca mais são os mesmos." Miguel tentou sorrir, mas as palavras do estalajadeiro lhe enviaram um arrepio pela espinha. Ele agradeceu ao velho e se retirou para seu quarto, sua mente tomada por imagens de espíritos ancestrais e perigos invisíveis. O sono veio em fragmentos irregulares,
assombrado por sonhos de galhos retorcidos e sussurros desencarnados. Na manhã seguinte, armado com sua mochila e um renovado senso de determinação, Miguel partiu em direção à orla da floresta. Ao cruzar a fronteira invisível onde a vila terminava e a selva começava, ele sentiu uma mudança distinta na atmosfera. O ar ficou pesado com o cheiro de agulhas de pinheiro e terra úmida. A luz do sol lutava para penetrar no dossel denso acima, lançando o chão da floresta em um crepúsculo perpétuo. Um silêncio estranho pairava no ar, quebrado apenas pelo estalo ocasional de um galho, ou pelo farfalhar de criaturas invisíveis no mato. Seção 5. Sussurros ao vento. Ruídos estranhos e a sensação de estar sendo observado. À medida que Miguel se aventurava mais fundo na floresta, as árvores pareciam se fechar ao seu redor. Seus galhos retorcidos pela idade, estendiam-se como dedos esqueléticos, como se tentassem barrar seu caminho. O caminho, se é que se podia chamar assim, era traiçoeiro, cheio de troncos caídos e vegetação rasteira emaranhada. Apesar da luz solar que entrava pelas frestas, um frio se instalou no ar, causando arrepios nos braços de Miguel. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado, cada movimento seu examinado por olhos invisíveis. A floresta parecia viva, pulsando com uma energia ancestral que lhe enviava arrepios pela espinha. O vento sussurrava entre as árvores, carregando consigo sons estranhos que lhe causavam arrepios na espinha. Seriam vozes que ele ouvia, murmurando além do reino da compreensão? Ou era apenas o vento pregando peças em seus sentidos já aguçados? Ele continuou, seu passo acelerando à medida que o sol começava sua descida em direção ao horizonte. Quanto mais fundo ele ia, mais opressiva a atmosfera se tornava. O ar ficou denso, com uma névoa úmida, obscurecendo o caminho à frente e amplificando a sensação de isolamento. O chamado da Floresta Miguel sempre teve fascínio por florestas. Desde pequeno, seu pai o levava para acampamentos onde eles passavam dias em meio à natureza. Agora, adulto, ele decidiu explorar uma floresta pouco conhecida nas montanhas, atraído pelos rumores de que ninguém retornava de lá. As histórias locais falavam de uma criatura que habitava o local, um espírito antigo que protegia a floresta de intrusos. Logo após entrar na mata, ele começou a perceber que havia algo estranho. O vento parecia murmurar palavras incompreensíveis, e as árvores, altas e densas, pareciam observá-lo. Após algumas horas de caminhada, Miguel percebeu que o caminho que havia traçado no GPS estava errado. Era impossível. Ele seguirá cada passo meticulosamente, mas parecia ter dado voltas. A noite caiu, e com ela veio uma sensação crescente de estar sendo vigiado. Miguel ouviu passos ao redor de seu acampamento, mas, sempre que se virava, não havia nada. No meio da madrugada, um grito agudo cortou o silêncio, vindo do fundo da floresta. Sem conseguir dormir, ele resolveu caminhar até a origem do som, levando apenas uma lanterna e uma faca. Conforme avançava, o caminho parecia se fechar, as árvores se entrelaçando como se quisessem impedi-lo de continuar. A lanterna começou a falhar, piscando nervosamente até se apagar de vez. No escuro, Miguel sentiu algo frio e pegajoso em sua perna. Ele olhou para baixo e viu raízes grossas se enrolando ao redor de seu tornozelo. Tentou se soltar, mas as raízes o puxavam para o chão. O som de algo rastejando entre as folhas secas ficou mais próximo. Seus olhos, agora acostumados com a escuridão, perceberam uma figura disforme se aproximando. O espírito da floresta estava ali, e Miguel entendeu que as lendas não eram apenas histórias. 2. A voz no espelho. Carolina sempre teve medo de espelhos. Desde criança,
ela evitava olhar para o reflexo por muito tempo. Algo nela acreditava que o espelho era uma janela para algo sombrio, uma dimensão paralela de onde alguém a observava. Mas, ao crescer, ela foi perdendo esse temor, até o dia em que uma série de acontecimentos bizarros começou a assombrá-la. Após se mudar para um apartamento antigo no centro da cidade, Carolina começou a ouvir sussurros sempre que passava pelo corredor onde ficava um grande espelho de moldura dourada. No começo, ela pensou ser sua imaginação, mas as vozes ficavam cada vez mais claras. Pareciam chamá-la pelo nome. Um dia, depois de um banho quente, ela passou em frente ao espelho e viu algo de relance. Voltou rapidamente, mas seu reflexo parecia normal. Tentando ignorar o medo crescente, ela continuou sua rotina. No entanto, naquela noite, acordou no meio da madrugada com o som de uma batida suave vindo do corredor. Ao sair do quarto, o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado diretamente sobre ele. A cada noite, a sensação de estar sendo observada pelo espelho ficava mais intensa, até que, finalmente, Carolina decidiu cobri-lo com um lençol. Isso pareceu funcionar por um tempo, mas, certa noite, o lençol foi encontrado no chão, e o reflexo de Carolina não estava mais no espelho. Em vez disso, havia uma sombra sorridente, que acenava para ela, chamando-a para o outro lado. Ana, um espírito aventureiro. Marcos, pé no chão e cético, ansiavam por um refúgio do clamor da cidade, fugir para o abraço da montanha. Encontraram consolo em uma cabana isolada. Mal sabiam eles que a escuridão os aguardava. O riso ecoava pelo carro, desaparecendo no crepúsculo. A excitação pairava no ar, a expectativa de paz. A cidade, uma lembrança distante, a promessa de solidão os chamava. A estrada se estreitou, engolida por árvores que se aproximavam. As sombras ficaram mais longas, mais profundas. Um frio se instalou no ar, apesar da noite de verão. A inquietação se insinuou, uma mudança sutil na atmosfera. Eles passaram por uma placa desgastada, com a tinta descascando. Cabana da Serra, proclamava. Uma sensação de mau presságio os dominou. A floresta parecia se fechar, sufocando os últimos raios de sol. A cabana ficava em uma clareira, envolta em uma quietude incomum. Suas paredes de madeira estavam desgastadas e envelhecidas, sussurrando histórias de anos passados. A poeira estava pesada lá dentro, um testemunho de seu isolamento. Ao cruzarem a soleira da porta, um cheiro de mofo invadiu suas narinas. O ar estava pesado, carregado de uma presença invisível. Marcos entrou, sua inquietação aumentando. Ana, sempre otimista, não percebeu nada. O anoitecer trouxe uma sinfonia sinistra. O vento uivava através das árvores, arranhando as paredes da cabana. O assoalho rangia sob seus pés. Cada sombra parecia dançar, assumindo formas sinistras. Eles se aconchegaram perto da lareira, seu calor um conforto insignificante. Sussurros pareciam emanar das sombras, fracos e indistintos. Marcos tentou racionalizar os sons, mas o medo corroía sua determinação. Seção 5. Uma figura sombria. Um barulho no andar de cima quebrou a paz incômoda. Passos, lentos e deliberados. A respiração de Ana ficou presa na garganta. Marcos, seu ceticismo desaparecendo, sentiu uma onda de medo primal. Ele agarrou a mão dela, seus olhos arregalados de alarme. Os passos pararam do lado de fora da porta. O silêncio desceu, pesado e sufocante. Então, tão rápido quanto veio, o som recuou. Seção 6. O quarto do pesadelo. A curiosidade lutava com o terror.
Ana, atraída por uma força desconhecida, subiu as escadas rangendo. Marcos, com o coração batendo forte no peito, a seguiu relutante. O ar ficou mais frio, a escuridão mais profunda. Eles chegaram a um quarto no final do corredor. A porta se abriu rangendo, revelando um espaço denso de poeira e deterioração. Uma única janela lançava um brilho sinistro, iluminando uma cadeira de balanço balançando suavemente. Vazia. Seção 7. O pânico toma conta do coração. Um grito de gelar o sangue rasgou o silêncio. Marcos se virou para ver Ana, com os olhos arregalados de terror, recuando do quarto. Sua mão voou para a boca, seu rosto pálido. Tem alguém lá? Ela gaguejou, sua voz tremendo. Marcos correu para o lado dela, seu olhar percorrendo o quarto. Mas não havia ninguém lá. Apenas a cadeira de balanço, agora parada. Seção 8. Arranhando as paredes. O pânico os dominou. Eles desceram as escadas tropeçando, seu medo palpável. Sons de arranhões irromperam das paredes, como se algo estivesse tentando escapar. O ar ficou denso de pavor. Eles correram em direção à porta da frente, a respiração presa na garganta. Marcos tateou a fechadura, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Os arranhões ficaram mais altos, mais insistentes. Algo queria que eles ficassem. Seção 9. Fuga. Desesperada. A porta se abriu e eles irromperam na noite. Eles não pararam de correr até chegarem ao carro, seus pulmões queimando, seus corações batendo forte. Marcos engatou a marcha e eles partiram em disparada. Enquanto desciam a estrada da montanha, a cabana desapareceu de vista, mas o terror permaneceu, uma lembrança arrepiante dos horrores que eles testemunharam. Eles escaparam com vida, mas a que custo? Seção 10. Perguntas sem resposta. A experiência deixou uma marca indelével. Eles nunca mais falaram sobre aquela noite, mas a lembrança assombrava seus sonhos. As montanhas guardavam sua paz, segredos enterrados nas profundezas das paredes da cabana. Era uma invenção de sua imaginação, ou eles realmente encontraram algo sinistro no coração das montanhas? As perguntas persistiam, sem resposta. A cabana permaneceu, esperando por suas próximas vítimas inocentes.